Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 323. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Com chuva ou sem chuva? Hoje é sem chuva. Sem chuva Tá bom, hoje, hein? Tá bom, é. Semana passada começamos com um barulho de chuva. Barulho de chuva bem grande, viu? Mas Deus está mandando, é bom, né? É bom. Desejando a todos muita paz, saúde e alegria. Participem conosco pelo DDD. Você tem um WhatsApp aqui, 11 DDD 9 8517 6385, da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione e opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Não é, Taíde? Exato, Luiz. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Taídes Basto. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre quem ama sai na frente. Isto numa visão clara do Espiritismo. E hoje nós somos desfalcados de dois elementos, não é, Luiz Leite? Hoje é palestra. E é o seguinte, a Nádia e o Marcos Aleixo não estarão aqui. A Nilce, ela está temporariamente fora, mas até o Luiz arrumar um esqueminha para ela aí. A Nilce está viajando. A gente fala palestra, mas na realidade, né, trabalhadores da última hora, né? É verdade. Né? Palestrante é trabalhador. Palestrante, né? é trabalhador. E olha, é o seguinte, outra coisa que nós vamos falar, um assunto hoje interessante, quem ama sai na frente, hein? E sai Pois mesmo, é. viu? Agora, eu vou falando assim, eu estarei aqui nesse momento agradecendo ao Colégio Marconi. Ao Colégio Marconi porque nós estamos aqui numa sala muito confortável, muito bem. Meu amigo Luiz Leite está aqui, usando esse espaço interessante. Então a gente agradece porque é uma oportunidade que todos os alunos têm de fazer um exercício radiofônico, né? A semana passada você chegou aí e viu os alunos tudo fazendo podcast aí para jornal. Diversos Para assuntos, futebol, né? Assuntos sobre ciência, sobre futebol, a professora aqui fazendo sobre alimentação, a cozinha. Então, muito educação, cinema, um monte de coisa. Né? Então, tem vários assuntos e é bom para você ficar sintonizado 24 horas, porque os programas estão vindo, hein? Parabéns, felicidades a vocês, Luiz. Obrigado, e o Colégio Antônio, Marconi. obrigado à irmã do Antônio, obrigado à nossa diretora Renatinha, Isso. né, que dá uma maior força aqui para a gente dar continuidade aí, né, para Esse projeto, né? o mantenedor, nosso querido Antônio, e a irmã dele, né? É verdade. A Nina também, né? Aí ajudando, dá maior força para a gente aí, obrigado. Parabéns a todos, não é, Taíne?
Exato, exato. É a perseverança, né? É a perseverança. perseverança. Que falamos na semana passada. Exato. E aí a família Marconi, né? Nós estamos aí, né? É verdade. Vamos lá, Thaís. E agora vamos à informação e colaboração do nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência, devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, usem máscaras sempre que necessitar. Lave bem as mãos e desinfetem com álcool em gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte agora. Difteria, infecções pulmonares, com a influenza vindo com força total e a volta e persistência da Covid. Afinal de contas, a vida é bela. E não é só isso, né? São vários outros tipos de infecções. A semana passada começou a vacinação da dengue. E isso é bom porque a dengue causa um prejuízo violento, porque, olha, você perde as forças, eu já tive dengue. Você fica com febre, fica com Eu corpo nunca tive não, mas já vi Nossa, gente que tem e sofre, viu? O negócio fica feio, viu? Então, tomar cuidado, né, Taíde? Exato. Vamos lá. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento. E quem começará a responder será o nosso amigo Luiz Gouveia. Isso. Faz a pergunta. E feita pelo E feita pelo ouvinte Cristiano Pereira Rolim, que pergunta o seguinte: como deve o espírita comportar-se perante a desencarnação de um ente querido? Olha. Responda, meu amigo Luiz Gouveia. Cristiano, não é porque a pessoa espírita que ela é afastada dos sentimentos. Porque às vezes você pergunta isso, Cristiano, é porque você viu lá, você foi num velório, vê a pessoa muito sentida, às vezes chorosa, saudosa, porque não é que eu sou espírita que eu não tenho aquele sentimento de separação. Então, se a pessoa chorar, isso faz parte do sentimento do ser humano. A pessoa ficar saudosa, também tudo é sentimento. O que o espírita normalmente não faz é aquele escândalo, né? Aquela coisa, aí começa a gritar, e chora. Aquilo o espírita, ele aprende que a morte é apenas a separação do corpo físico com o corpo espiritual. E essa separação, ela se dá e vai se dar para todos nós, sem exceção. Porque nós, de vez em quando, viemos vimos aqui na Terra passar um tempinho para novos aprendizados, novas conquistas, que a gente chama no Espiritismo de reencarnação. Então, eu venho, mas volto, porque meu verdadeiro lar é o mundo espiritual. E nessa volta, eu tenho uma família, tenho pessoas que conviveram comigo, e todo mundo, nesse momento da minha volta, às vezes, ficam chateados pela essa separação, magoados, ficam, puxa.
Eu não vou estar te vendo mais. Eu vou estar sem a sua presença física. Então isso causa uma certa comoção. Então, Cristiano, é por isso que você às vezes está perguntando, porque às vezes você viu alguém num velório chorando, às vezes até de uma forma mais impetuosa, mas você tem que dar um crédito, porque a pessoa também, cada um de nós temos o nosso sentimento em tonalidades, em sintonias diferentes. Uns têm mais, outros têm menos, outros é mais apegado, outros não sei o quê. Então, às vezes a pessoa sente muito, e sente mesmo. É um filho, já pensou? Mesmo você sendo espírita, uma mãe perder o filho, não é fácil. Porque o filho saiu do seu ventre, o filho ela ajudou a criar, passou noites acordadas, cuidando daquela criatura. Então, é um laço afetivo muito grande. E não é de uma hora para outra que a pessoa vai romper esse laço e vai ficar para lá. Não. É bem tranquilo que ela chore bastante, que ela sinta bastante. Tem pessoas que chegam até a desmaiar, porque ela passa mal, é um problema psicológico, é um problema emocional muito grave. A pessoa acaba passando mal, independente dela ser espírita ou não, porque faz parte do nosso emocional. Então, Cristiana, não se preocupe. O que a pessoa não pode é aquele escândalo normal, que às vezes normal, aquele escândalo que a gente vê. Às vezes a pessoa fazendo aquele escândalo, ai meu Deus, não sei o quê, porque muito mais você percebe que a pessoa às vezes ela quer demonstrar uma coisa a mais do que é na realidade. Mas aí é um outro assunto, mas é perfeitamente possível uma mãe, uma irmã, uma filha sentir a separação do pai, de uma avó, de uma mãe. Normal. E tem muitos casos que a gente pode contar, porque nós já vimos muita gente, nossa idade não é pouca, então nós já vimos muitos desencarnes, tanto de amigos quanto familiares. É verdade. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Vai falar, Thaídes, fala aí. Pois é, Cristiano, é interessante a sua pergunta, e é uma pergunta até de curiosidade para as pessoas que não conhecem o Espiritismo, né? Tem pessoas que, às vezes, pessoas que não são espíritas, que conhecem espíritas, falam assim, você é espírita, então você não deve chorar no velório, você não deve sentir, você não deve, porque é espírita, porque sabe que a vida continua, sabe que não morre, a vida continua, então tudo bem. Não é bem assim, Cristiano. O espírita, como outra pessoa qualquer, conforme meu amigo Luiz aqui falou, sente sim, sente a dor da emoção, porque todos nós temos o nosso grau de emoção, de sentimento, e isso é natural, a gente sentir, chorar, faz parte, até porque, apesar da gente saber que a vida continua em espírito, porque não existe a morte, que existe a morte do corpo,
Mas a morte do corpo não deixa de ser uma separação física. E é justamente isso que, às vezes, causa mais impacto, porque o corpo você não vai ver mais, com certeza. Então, desencarnou, foi embora. Então, tudo isso faz com que todos nós se chocamos e sentimos. Isso é uma coisa natural ainda nossa. É claro que tem pessoas que, às vezes, sente mais, desequilibra mais. Ontem mesmo, por coincidência, eu fui em um velório e o sobrinho da pessoa que desencarnou acompanhou, tudo bem, falou lá que essa tia dele criou ele e tal, mas na hora da despedida lá no crematório, ele perdeu, assim, sei lá, ele desequilibrou de uma maneira tal que chegou a sentar, caiu e todo mundo teve que socorrer ele. Até pensei que ia acontecer alguma coisa. Então, foi muito forte o impacto dele nesse momento. Então, existe isso nas pessoas. Então, por coincidência, eu presenciei isso antes de ontem. Então, ele estava acompanhando, tudo bem e tal, falou, mas no último momento, ele se desequilibrou. A emoção foi muito forte, inclusive todo mundo se preocupou. Então, existe isso sim. Isso já vai de cada um, tem muito a ver com a sensibilidade de cada um. Tem muito a ver a sensibilidade. E, enfim, a estrutura psicológica, né, como suportar, enfim, isso é coisa de cada um de nós. Mas, por outro lado, é normal como para qualquer pessoa que não é espírita, só muda o comportamento, conforme você perguntou aqui, que está relacionado ao conhecimento, a maneira de compreender, de sentir, enfim. Mas é natural que isso ocorra com todos nós no momento desse. Faz parte. E aquela questão que às vezes fala assim que o espírita não chora, isso não é conversa. O espírita chora sim, e é uma pessoa normal, igual qualquer um outro. Até porque o sentimento é igual, né? Cada um tem sua sensibilidade diferenciada, ninguém é igual. Por isso que há essa variação de pessoa para pessoa. É diferente daquele que faz aquele escândalo, aquele que quer ir junto, né? Já vi até contar historinha, pessoas que queriam ir junto, acompanhou o caixão, na hora que desceu o caixão lá, você quer ir junto, então vai, não vou mais não, não quero ir mais não, vou ficar. Casos assim, você vê que situação que cada pessoa tem. Então isso varia muito, viu? Então é assim, isso que eu tinha para falar agora, não sei se quer falar mais alguma coisa, Luiz? Então, e nós falamos, eu estava até, na hora que o Ataíde estava falando, eu estava lembrando dos nossos animaizinhos domésticos. É um desencarne diferente, né? Que não é um espírito propriamente dito. Mas ele causa sentimento. E como causa? Você tem lá um cachorrinho por 15, 16 anos e de repente esse cachorrinho falece. Vai ficar velho, né? Fica velho e falece. Velho, 13, 14 anos. Olha, tem gente que adoece junto, viu? Imagina, né? Um companheirinho aí. Um companheiro. Eu tenho 2 na minha casa lá, que vem no meu pé, pede para passear. Você está acostumado, né, Gouveia? Isso. Tem pessoas que sentem igual se fosse um ser humano, rapaz. Isso. Então eu estou falando isso porque eu estou falando de animais aí que muita gente, às vezes, mora sozinho e a companhia é apenas aquele animalzinho, aquela criaturinha. E quando essa criaturinha vai embora, porque a vida de um animal é menos, 17, 18, 16, 15 anos. E ela vai, tem pessoas que precisam ir para o hospital. De tão abalada que ela fica. Agora imagina um casal que se ama. Se não, fala assim, depois de um certo tempo vira amigo. Mas que seja uma amizade.
uma amizade de 50, 60 anos. Você dorme junto, você sabe das manias da outra pessoa. As pessoas, às vezes, vivem agradando o outro, fazendo as coisas para agradar o outro. Então, é uma vida que você leva com aquele sentimento próximo, bem próximo. E aí aquela pessoa, de repente, você percebe que não vai estar mais perto de você fisicamente. Você sabe, você é espírita, você sabe que ela vai estar no mundo espiritual. Mas aquele papo, na hora do almoço, na hora da janta, na hora da novela, na hora de dormir, não vai estar mais próximo. Aquilo pesa no seu coração. Fora isso, né? Os filhos que chegaram, os filhos que cresceram, a vida que foi, vamos resolver isso, aquilo, a casa que comprou, o apartamento que comprou junto, Isso. a necessidade, hoje É não tem o todo pão, hoje não tem... É uma coisa muito grande, É governo. um esquema muito grande. É. Então imagina você ter uma pessoa que vai se separar naquele instante de você. Por mais que você saiba que a vida continua, aquilo é uma separação que causa um trauma muito grande. Tem pessoas que entram numa depressão Exato, tem. violenta. Eu conheço muitos amigos que ficaram depressivos porque perderam a esposa. Porque é tudo. É a pessoa que... você chega em casa, a pessoa está lá. Você vai jantar, ela que fez a sua jantinha. Na hora de comprar uma roupa, ela que ajuda você a escolher aquela roupa. Então, é toda uma estrutura envolvendo a sua vida. Tem, às vezes, marido ou a esposa que vai embora, né? O marido morreu, a esposa não aguenta, vai embora. Vice-versa. A esposa morreu, o marido não aguenta. Não demora, é muito tempo. É um ano, no máximo, a pessoa também vai embora. É muita agonia, muita tristeza. Porque né? o sentimento é um processo que cada um tem o seu sentimento. Então, Cristiano, não critique ninguém, não faça mau juízo de ninguém quando alguém expõe o seu sentimento no grau máximo, porque faz parte da nossa alma, faz parte do nosso dia a dia, da vida e de aprendizado também. E aí, é isso. Eu acredito que está bem explicado. É verdade, né? Luiz. Quer falar mais alguma coisa? É isso que você falou, Luiz. E tem muito a ver também com a ótica de ver de cada pessoa, né? Cada um vê de uma forma, entende de uma forma, porque isso é natural, né? E aí reflete aonde? No comportamento daquele momento que a pessoa está sentindo, né? Então, nunca ninguém é igual. Tem pessoas que encaram ali com tranquilidade, com calma, com paciência, entende? Tem outras que não, que já se desespera, já sente mais, que tudo isso é normal no momento desse, né? Então é necessário que haja compreensão para todos nesse momento. A compreensão, porque cada caso é um caso e não isso é natural. ache que é excesso, não. É fator normal. Então, olha, dia 19 a 21 de junho, agora desse ano, nós vamos ter o 19º Congresso Estadual de Espiritismo da USE. Serão 3 dias de estudo, reflexão, arte e convivência fraterna, que prometem marcar a história do movimento espírita em nosso estado. Qual é o tema central? O tema central é o Centro Espírita no Novo Tempo.
E ele nos convida a olhar para um futuro sem perder de vista a essência do Espiritismo. E onde vai ser? Vai ser na Rua Voluntários da Pátria, 547, no Teatro APCD, no bairro de Santana, na capital, perto da estação Portuguesa Tietê do metrô. E ainda, um motivo muito especial, o Congresso vai dar início à comemoração dos 80 anos da USE, uma instituição que há 8 décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita paulista com dedicação e compromisso. Então, se você quiser saber mais, entra no site use, use-sp.com.br. E lá você vai ter mais informação e como se inscrever. Participem, vale a pena, não é, Taíde? Exato. E agora... Esse é o segundo bloco, estamos começando o segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Não é não, Ataíde? Exato. E hoje vamos falar sobre o tema Quem Ama Sai na Frente. Olha. Texto extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, intitulado Quem Ama Sai na Frente. Olha. E aí, será que é verdade, Ataíde? Vamos ver, né? Vamos ver. O desenvolvimento do espírito em sua jornada para a plenitude se dá de duas maneiras. Ele necessita burilar o intelecto e os sentimentos. Os dois, né? Um paralelo ao outro. Burilar o intelecto e os sentimentos. Isso é interessante, hein, Luiz? Alma, né? Isso é interessante, hein? É. Burilar sentimento e intelecto mexeu na área, né? Variadas experiências se sucedem a fim de que esse aperfeiçoamento ocorra. O destino de todos é o mesmo. Angelitude. Angelitude. Então nós vamos chegar a ser angelical. Angelitude. Esse então, é o destino de cada um de nós. E né? O nosso objetivo é ainda naquela questão que falamos há pouco. Precisamos perseverar, né? Há pouco não, no outro programa. Falamos no outro programa aqui que falamos sobre perseverar, e aqui está dentro do mesmo assunto, né? Quer chegar na angelitude. Precisamos perseverar. O destino de todos, angelitude. Ao contrário do que podemos imaginar, os anjos não são seres apartados da humanidade. Então aquele negócio de asa no anjo, aquela coisa bonita. Não. O anjo é um ser humano que passou por várias fases, né? Exatamente. Então aquelas asas lá que coloca improvisada, aquilo ali não... aquelas asas improvisadas não... coisa de pintor, não né? está muito dentro do tema aqui, né? Não se trata de privilegiados, criados perfeitos desde a origem. Eles são apenas nossos irmãos mais velhos. Por obra do seu esforço, atingiram a meta, que consiste na plenitude da evolução intelectual e moral. Isso. Então, a nossa evolução, nosso objetivo é isso. A moral é o principal, o intelecto moral, que a evolução faz parte disso. Né? Isso, é verdade. A evolução faz parte disso. Se nós não interagir com o intelecto e com a moral, a evolução fica um pouco... Fica capenga, né? Fica meio capenga, fica uma evolução meio fantasiosa, né?
Infinitas, né? Moral. Infinitas. Infinitas foram as lutas que travaram em seu longo jomadear pelas fileiras da humanidade. O livre-arbítrio de que todos os espíritos gozam permite que os caminhos sejam diferentes. Verdade, né, Luiz? É verdade. Os caminhos são diversos e o objetivo é um só, é chegar a Deus. Só que os caminhos não são iguais, até porque, como está dizendo aqui, o livre-arbítrio de cada um vê de uma forma, caminha de uma forma diferente, mas o objetivo é esse. Todos é um lugar só. Não existe dois deuses, é um só, então todas as religiões, a ciência, nesse sentido, o sentido é Deus. Então, os caminhos... É até natural, né, Luiz, que haja diversos caminhos, São os porque mais diversos. como o grau evolutivo de cada pessoa é diferenciado, né? Então, cada um vai ver de uma forma, né? Então, no fundo, tem sentido isso, né, de ser assim. Alguns se apaixonam pelas maravilhas da arte, outros encontram na filosofia a razão de inúmeras vidas. A razão de inúmeras vidas. Isso. A quem? Há quem se encante pelos raciocínios lógicos das ciências exatas. Todos os ramos do conhecimento se entrelaçam. Os talentos, o saber, são plenos, qualquer que tenha sido o caminho trilhado. Então, um é o Einstein, o outro é um belo pintor, é um Rembrandt, e assim vai, cada um na sua área, né? Cada um na sua área e no seu desempenho dentro da sua capacidade. Mas há uma peculiaridade concernente ao burilamento dos sentimentos. Ele facilita o processo evolutivo como um todo. O livre-arbítrio constitui pressuposto do aprendizado. Não é viável adquirir discernimento sem poder fazer opções. Isso. Mas a contraparte obrigatória é a responsabilidade. Verdade. Então nós temos que ter discernimento e responsabilidade, né? Isso é Para importante. discernir, porque senão pode se perder numa caminhada, né? Pode. Então temos que refletir muito sobre isso, né? O discernimento, que vai se implicar sempre na responsabilidade, que é o que nós temos. É verdade. Tudo aquilo que nós falamos ou agimos, temos uma responsabilidade, inclusive a nossa fala, né? É verdade. A nossa palavra, nós temos... Muitos estão escutando o que fala. A responsabilidade fica aí no universo, né? Não há quem desmanche uma palavra, né, Luiz? É verdade. Não há. Depois que falou, Você falou, foi pro universo, meu amigo. Não adianta correr atrás que não apaga mais, não. Daí, a responsabilidade é muito grande. Parece que não, mas viu? Então, inclusive, as tragédias, as guerras, começam pelas palavras, né? As ideias, palavras e assim por diante. O espírito é livre para agir. É isso, né? O espírito é livre para agir, experimentar e aventurar-se. É livre para agir e aventurar-se. Mas nessa aventura precisa ter cuidado, né? Cuidado. Precisa ter reflexão, porque se for aventurar assim de qualquer jeito, pode as coisas complicar, né? E depois não tem mais jeito, né? Contudo, responde por tudo o que faz. Isso. Exatamente, respondemos por tudo que nós fazemos. Isso fica registrado, né? No nosso livro da vida, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que
que arcar com essa responsabilidade. É verdade. Isso é a lei da vida, né? É a lei da vida, não tem como fugir disso. Não tem. Daí a nossa responsabilidade de tudo aquilo que nós Aquilo que semearmos nós, aqui. É verdade. Porque a questão da semeadura, ela é livre. É. Mas a colheita não é livre não, meu amigo. Você semeou, você vai ter que colher. Colher. Então, pensa bem antes de semear para depois não ficar lamentando. Ficar pegando sujeira. Primeiro, se eu soubesse, não tinha feito isso, né? Continuando. Continuando, onde é que eu parei aqui, Luiz? Quando se permite, aqui ó, tudo que faz, né? Tudo que faz, quando se permite atitudes equivocadas, registra os desequilíbrios em sua consciência. Isso. É outra coisa interessante, né? Se nós contrariamos a nossa consciência, a coisa fica mais complicada, né? Isso. Porque aí pode entrar a questão do remorso. Ih, é um monte de E coisa. entrando no remorso, as coisas complicam. Complica. Precisamos ter muito cuidado com a consciência, até porque está escrito no Livro dos Espíritos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso. É. E a lei de Deus é na consciência, e aí não tem privilégio, não. Não tem, não. Tá lá. Para tirar é duro, hein? Mais cedo ou mais tarde está registrado na consciência. A coisa é muito séria, né? Então, vale a pena refletir em tudo aquilo que nós vamos fazer, para depois não chorar, né? Depois não chorar. Enquanto tiveste tempo para se equilibrar, retarda o seu processo evolutivo. Enquanto investe tempo para se equilibrar, retarda o seu processo evolutivo. Então, o cara tomou uma atitude errada. Aí ele tem que se rearrumar. Isso é uma perda de tempo, porque ele vai ter que refazer aquilo que ele fez errado, né? Exatamente. E aí é um tempo que foi perdido, né, Luiz? É um tempo que... É verdade. A rigor, a evolução sempre ocorre, pois as experiências vão proporcionando um irresistível armazenamento. Amadurecimento, né? Desculpa, amadurecimento. Isso. Isso é uma realidade, né? As experiências... Tudo na vida é uma experiência, né? Tudo. Cada ato na nossa vida, cada situação, seja ela qual for, é uma experiência. É claro que são experiências diferentes, é claro, mas é uma experiência. Não, as profissões. Cada um tem uma profissão. Exato. E todo mundo se acaba se dando bem, porque um ajuda o outro, não é? E às vezes a experiência que a gente acha que não é muito boa acaba sendo. Porque traz um aprendizado, às vezes alerta alguma coisa. Aí fala assim, ainda bem que aconteceu isso, senão, quer dizer, foi uma experiência que a pessoa aprendeu, às vezes sem imaginar que trazia esse aprendizado, né, nessa experiência. A rigor, espera aí, Luiz. Experiência, vão para o irresistível amadurecimento. Mesmo do erro, embaixo, é na linha de baixo. Mesmo, eu me perdi aqui, Luiz. Aqui no cantinho, aqui, ó. Mesmo do erro. A rigor, a evolução sempre ocorre. Pois as experiências vão proporcionando o irresistível amadurecimento. Mesmo do erro, surgem proveitosas lições. Isso também é fato, porque é errando que se aprende, né? Então é difícil aprender sem errar, né, Luiz? Então isso é uma coisa muito lógica, né? E que acontece com todos nós aqui na nossa caminhada. Verdade. Entretanto, as lições provindas de grandes equívocos
tendem a ser sofridas e trabalhosas. Certo. Então, é outra questão. Então, às vezes, quando surgem esses obstáculos, a pessoa tem que perseverar porque faz parte Faz parte do processo, do aprendizado. É uma técnica. É uma técnica que a pessoa precisa persistir e não recuar, né? E não recuar. Então, é onde entra a questão da perseverança, né? É verdade. Perseverar e prosseguir. Prosseguir. Por isso, o amadurecimento do senso moral constitui um poderoso impulsor da evolução. Quem se compadece do semelhante não comete desatinos com ele. Por vezes erra. No entanto, quando seus erros são oriundos da ignorância e não da maldade, são de mais fácil reparação. Isso é interessante, né, Luiz? Porque às vezes você erra por ignorância, não por maldade. Por não saber como é por fazer não o saber, certo. né? Você erra até pensando que está fazendo certo. Nós erramos achando que estamos certos. Isso. Devido a não saber. De que seja uma coisa ou que seja outra, temos também uma responsabilidade em cima disso. Mas também já muda, porque eu não sabia, é diferente de quando eu sabia. Né? Quando você tem informação, é a situação. Quando você não tem, é outra. Aí você faz por maldade. Se você errar com a pessoa, exatamente. você faz por maldade. Exatamente. Quando você sabe que está fazendo. Aí já muda todo o quadro, né? É verdade. Estou fazendo assim, mas estou sabendo que não era para fazer assim. Então, aguenta, né? Assim, quando lutamos por nos aperfeiçoar moralmente, nos abastemos de inúmeras dores. Abstemos de inúmeras dores, de complicados problemas e a equacionar. Complicados problemas a equacionar. Ao nos empenharmos na conquista das virtudes, deixamos de cometer muitos desatinos, tomando gosto pela conduta honesta, não assumimos compromissos equivocados com o patrimônio alheio, público ou privado. Isso. Que é dos outros, não é seu. Que é dos outros, aí já temos... E até porque se já temos essa consciência, fica mais comprometido ainda, que já temos essa consciência que não devemos infringir, né? Isso, não devemos infringir. Ultrapassar os limites. E se fizermos isso, vamos arcar com a responsabilidade. Essa é a lei, né? Essa é a lei. Ao adotarmos o trabalho e a prudência como roteiros de vida, jamais nos tomamos um peso para os semelhantes. Isso. É outra coisa interessante, né, Luiz? Porque tem pessoas que querem levar a vida na dependência dos outros, sabe? E tudo quer depender dos outros, e o que cabe a ele... Nossa, tá cheio de gente assim, hein? Você já imaginou uma pessoa que não quer trabalhar? Exatamente. Aí você parece um vagabundo nato. O cara não quer trabalhar, então ele quer ficar nas custas dos familiares. Isso é grave, né? Aí é grave, porque a pessoa... Ele é um vampiro, vamos dizer assim. É um vampiro das energias do outro. E mais uma, viu, Luiz? E esse tipo de coisa aqui, desse comportamento, muitas vezes, quando ele não consegue aquilo que ele quer, ele toma outro rumo. Desequilibrado, porque não quer trabalhar, mas ele precisa de sobreviver. Né? Aí, se ele não acha quem dê, alguma coisa ele vai fazer. Porque ele precisa se alimentar, precisa muitas vezes não é coisa boa, né? E aí, raramente é coisa boa, né? Nunca raramente. Né? É bom não entrar nisso. É verdade. Trabalhamos, produzimos, colaborando para a comunidade, da qual fazemos parte. É outra coisa que eu acho interessante, Luiz, porque
hoje, na época de hoje, eu acho que não é muito comum as pessoas terem essa consciência da comunidade, da obrigação que nós temos uns com os outros. É. Somos todos irmãos, filhos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos aprendizados. Somos formiguinhas. dentro de uma grande, sociedade das formigas que cada um faz a sua parte, né? Somos todos aprendizes, né? Aprendiz. Todos aprendizes. Não tem aquela... A diferença, devido ao nosso grau evolutivo, que uns sabem mais, outros menos, mas todos têm o mesmo dever. É verdade. O mesmo dever, né? Qual é o dever? De evoluir, e não tem outro caminho a não ser fazer o bem, né? É verdade. A não ser o trabalho do amor. Isso mesmo, Thaís. Não tem outro caminho. Tudo se resume na lei do amor a Deus. É verdade. Não tem, você vai para onde você quiser ir, não importa o caminho, conforme falamos aí, não importa o caminho, mas o ponto final é esse. É esse. É a lei do amor, é Deus. Verdade. Ponto. Não tem outra opção, né, Luiz? Não tem chance. Tanto é que, por que tem as diferenças? Uns vai chegar primeiro, outros depois, porque depende de cada um. É. E a própria evolução, a natureza, não está preocupada com isso. Nós temos que se preocupar com a nossa caminhada. A pressa é nossa. Não é do outro. Então, se nós ficamos perdendo tempo com coisas desnecessárias, vamos arcar com isso. Vamos chegar atrasado lá, chegar né? Atrasado, chegar depois. Todos vão chegar, porque Jesus disse que ninguém se perderá. É como ele diz lá em cima, todo mundo caminha para a angelitude. Exatamente. Não chega mais cedo, mais demorado. Então, é onde é a questão do livre-arbítrio, né? É. Cada um quer o seu caminho, né? É. Isso acontece com as religiões, né, Luiz? Quantas religiões temos no planeta hoje? Nem sabemos quantas, né? Segundo um colega, 4.600 religiões diferentes. E não podemos dizer que ninguém está certo nem errado, é cada um. Cada um Tem a sua concepção, acha que é assim, então a responsabilidade é de cada um. Ponto. Pronto. Né? Trabalhamos, conduzimos, colaborando para a comunidade da qual fazemos, foi o que eu acabei de dizer agora, né? Em suma, o desenvolvimento moral nos evita muitos erros. O desenvolvimento moral nos evita muitos erros. Ô Luiz, será que essa questão aqui... Porque Jesus não pregou a religião, ele pregou a moral, não é? Isso. Então, se nós dizemos que somos religiosos, e se nós não tiver a moral, a coisa não fica muito completa, né? Não. Tudo se coisa não resume na fica. boa conduta. Né? No comportamento, na moral. Esse é o caminho, né? Caminho. Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. Então, é simples assim, né? Consequentemente, nos furtamos da necessidade de sofridas atividades reparadoras. Isso. Se desejamos trilhar em paz o caminho para o Pai, burilemos os nossos sentimentos. Isso é fato, hein? Afinal, quem ama sai na frente. Pensemos nisso. É verdade. Pois é. Olha, Quem hoje a maneira de ler ficou mais gostosa, viu? Hoje até que... Hoje foi diferente, até mas... que eu pensei que ia ser pior. Nós só precisamos aqui manter uma reguinha para a gente saber onde parou. Que à medida que eu, no meu caso, por exemplo, às vezes que eu tiro a vista aqui para falar, nessa aqui às vezes eu me perco. Se perde, mas foi muito bom. Mas eu vou usar, uma próxima vez eu vou pegar a canetinha, onde eu parar aqui com um risquinho vermelho. Porque na realidade... Foi muito boa a leitura, porque é uma leitura já mas muito legal, né, Luiz? Interpretativa. Muito legal. E por quê? Porque quem ama sai na frente mesmo. Se você tem amor no coração, você já tem amizade, você já tem pessoas que gostam de você. Onde você chega, as pessoas falam, puxa, olha aqui bem, é agradável, você é agradável onde você está. Então, quem ama sai na frente mesmo, né?
É uma coisa interessante, Luiz, porque nós hoje aqui, no mundo que nós vivemos, parece que as pessoas têm mais facilidade de fazer o mal do que o bem. Parece que o bem não tem sentido, né? O que a gente vê acontecer aí, no mundo, gente, tanta coisa que podia ser evitada se a pessoa tivesse uma outra maneira de ver a vida, uma outra maneira de pensar, Isso. uma outra maneira de se comportar, uma outra maneira de entendimento, né, Luiz? Entendimento. Então, a chave disso seria o quê? Conhecer a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Mergulha em você mesmo e vê quem você é, né? Vê em que estágio que você está e começa a estudar a gente mesmo. Porque é o caminho. É o caminho. Conhecer a ti mesmo, aí as coisas ficam mais fáceis. Mas por que eu acho que isso é difícil, Luiz? Porque nós somos ainda muito orgulhosos, somos muito egoístas, temos muitas falhas, nós sabemos disso. E se nós olhar para isso em nós, vamos acabar, às vezes, não compreendendo isso. Nossa, mas eu tenho que Não, e às vezes essas falhas provocam um constrangimento muito grande em determinados momentos. Aí que você se toca, puxa, eu estava fazendo errado todo esse tempo e eu não percebia. Aquele erro por ignorância e não por maldade, né? E tem aqueles, Luiz, que às vezes, quando percebe, compreende. Opa, vou mudar, estava indo. E tem aqueles que não, que acham que está certo, tudo bem. Né? Que eu acho que é assim. Acontecer com eles. Até acontecer com ele, na hora que a coisa apertar. Agora, quando se fala de mudança, quer ver só uma coisa simples do nosso dia a dia? Nossos hábitos de alimentação. Olha, gente, hábito é uma coisa séria, viu, Luiz? Difícil, nossa, quando você... eu gosto de tal coisa, mas agora eu não posso. Você está habituado naquilo, meu amigo, você vai sentir o impacto. Você sofre, né? Você vai sentir o impacto. E isso é muito comum no nosso dia a dia, né, Luiz? Muito comum. Né? Então, você vai no médico lá, ele fala, olha, você não pode comer isso, nem aquilo, nem aquilo. Aí que dá vontade, né? Olha, gente... Então, Ataíde, olha que nós fizemos esse apanhado, ficou muito bom. E agora já chegamos no fim do nosso horário. Então você vai dar o prosseguimento aí no 12 e 12 e 13. 12 e 13. Ah, tá. E então, a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. Agora eu irei fazer uma prece visando agradecer a Deus, nosso Pai, a força que nos tem dado durante nossa existência, a realização desse programa. Agradecendo a Deus, a Jesus, mais uma vez, por essa oportunidade que nos foi concedida por Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade superior, nossos guia, que nos ajuda. Temos muito que agradecer por essas benevolências que recebemos, agradecendo também aos ouvintes que nos sintonizaram, que nos ouvem, e agradecendo a tudo por essa oportunidade desse dia que nos é permitido, e que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz, e até a semana que vem. Isso. Bom, e eu também agradeço, viu, Ataíde? Agradeço aos ouvintes, agradeço ao nosso companheiro Luiz Leite, que é o diretor da rádio, a oportunidade de a gente estar falando aqui, viu? É o chefe. É o chefão. É o chefão. E assim, é muito importante que a gente tenha esse momentinho
esse momentinho para falar sobre a doutrina espírita, que ela, para mim, ela me ajudou muito. E acredito que para muita gente também ela pode estar ajudando muito. Com certeza, né? Então vamos. E não desliguem, avisamos que a rádio não para, inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias e entretenimentos. E acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem. Isso. Muita paz. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. O mundo todo conectado.